Olá, amados! Então, vamos continuar com nossas aulas aqui sobre redação para concursos e processo seletivo. Então, o nome do curso é Redação Impecável, né? E hoje, então, a gente continua no desenvolvimento das aulas, né? Que é o módulo 2. E hoje é a aula 2, Concepção de Leitura e de Letramento. Vamos falar um pouquinho o que é leitura, o que é letramento, né? E tá amarrando tudo isso para a gente estar entendendo mais um pouquinho sobre como escrever, como ler, né? A gente tem que ler muito para poder escrever bem, mas como é esse escrever bem? Né? É escrever como se fala, né? É escrever de que modo? Então a gente vai estar trazendo essas coisinhas aos poucos nas aulas, né? Então, diz aqui, ó, vou continuar naquele mesmo sistema das outras aulas. Vou lendo, vou explicando, né? Vou trazendo para vocês. Então, diz aqui, ó, no século XX, amplia-se o conceito de leitura e escrita. Esses dois conceitos ganham novos suportes de produção. Surge no Brasil, então, nos anos 80, o termo letramento, como tradução da palavra inglesa literacy. Para Soares, 2002, o conceito de alfabetização sofreu ampliações, além de entendida como uma técnica para desenvolver procedimentos específicos de ensino-aprendizagem, passou também a ter significado social, por oferecer possibilidades de interações sociais que proporcionam a autonomia do sujeito alfabetizado. Para os que não dominam essa prática, o letramento cunha-se os termos analfabetos funcionais e iletrados, né? Então, o que é a leitura? A leitura é saber, né, o ser humano, a criança, aqui, no caso aqui tá falando, né, da aprendizagem, então é a criança saber alguma coisa sobre leitura e sobre escrita. Então, quando ela sabe alguma coisa sobre leitura e sobre escrita, lá no início do seu entendimento sobre tudo isso, né, dentro de seu ser, dentro da sua vida, vai se chamar letramento, né? Como diz Soares ali, né? Por que letramento? Porque letramento é tudo aquilo que a criança, que o ser humano, o sujeito, que seja, consegue enxergar ao seu redor, consegue enxergar ao seu entorno. Tudo que ela conseguir ler, que ela conseguir escrever, é letramento. Ela está começando a se inserir no mundo da alfabetização, né? Depois eu vou deixar aqui embaixo para vocês sugestões de leitura, e dentre essas sugestões tá a sugestão de ler Soares, né? Sobre o Soares 2002 ali, sobre o letramento, sobre leitura, vai ser bem interessante para vocês. Vocês vão entender bem o que isso significa, né? O que isso quer dizer, para estar entendendo melhor o que é o letramento, o que é a leitura, como escrever, né? Como ler. E é esse nosso intuito com essas aulas, para depois chegar a escrever uma boa redação, né? E eu não posso estar trazendo aqui para vocês tudo, porque senão as aulas ficariam enormes. Eu teria que ficar preparando muitas aulas, entregando muitas aulas, e o curso ficaria muito caro e muito extenso, né? Então a gente eu vou passando para vocês o que é mais necessário, o que é mais importante, né? Dando as pinceladas, e vocês vão lendo, se aprimorando, se aprofundando a partir de leituras que eu vou passando para vocês, tá? Então agora vamos ver o conceito de letramento segundo Fischer, 2008. Letramento é a fluência individual e autônoma de formas de pensar, ser, fazer, ler e escrever, agir e interagir, acreditar, valorizar, sentir, usar recursos e ferramentas tecnológicas. Estando numa sociedade grafocêntrica, não se separa o ler do ver, do descrever, do explicar e dos valores construídos, das ideologias, conhecimentos e poder. Para o letramento é necessária a independência na pesquisa,
na construção de ideias, de produção de trabalhos, autoconfiança e responsabilidade. É a partir dos contatos com leituras diversificadas que se constrói identidades, posicionamentos ideológicos, significados culturais e estruturas de poder, que vão refletir na atuação profissional, que vão refletir lá no mundo do trabalho e nas realizações pessoais de cada um. Letramento é desenvolver conhecimento relevante para a área acadêmica, incluindo linguagem adequada, que vão possibilitar a transformação social. Então, aqui está falando de novo da linguagem, que a gente falou sobre linguagem na aula passada. Quem não ouviu a aula passada tem que ouvir para entender o que é linguagem, para poder entender essa aula agora, tá bom? Volta lá, escuta a primeira aula sobre linguagem e língua, oralidade, para depois entender o que é a leitura e o letramento, tá ok? Então, o que é o letramento? O letramento é entender toda essa parte de interatividade, de ação dentro dos recursos e ferramentas tecnológicas, né? Então, é entender como se pesquisa dentro da academia, dentro da escola ou da faculdade ou da universidade, né? Não é só da universidade que está falando aqui, tá? Então, é dentro de todos os modelos educacionais, né? Então, o letramento é trazer não só da tecnologia, mas trazer do âmbito social tudo aquilo que se aprende no dia a dia, aquilo que se vivencia no dia a dia, para daí tá lendo e escrevendo dentro da sala de aula, né? Então, o letramento tem muito a ver com o aspecto social, né? Agora, eu vou descrever para vocês 4 etapas que promovem uma boa leitura. Então, uma boa leitura, com uma proficiência boa, com uma boa dicção, com uma leitura que tem uma boa compreensão e uma boa interpretação, precisa se perpassar por 4 etapas, segundo Cabral, 1986. Quais são essas 4 etapas? Decodificação, compreensão, interpretação e retenção. São 4 etapas. Então, o que é a decodificação? É a fase inicial da leitura, é a decifração do código linguístico, é a junção das letras de seus respectivos sons e atribuições de significados. Então, a decodificação é bem simples, nada mais é do que a decifração do código linguístico. Então, é a junção de cada letra para atribuir, para cada letrinha formar uma palavra e essa palavra ser atribuída um significado. Para depois vir a fase da compreensão, que é a fase da assimilação das informações contidas no texto, sendo necessário ao leitor ter conhecimento sobre o assunto abordado, para que possa atribuir sentido ao texto lido. É a análise dos dados textuais. Então, a partir da decodificação, o leitor vai fazer análise dos dados textuais, da análise de tudo aquilo de todas as palavras e frases que estão ali, para compreender o que está sendo falado no texto. Mas para isso, o leitor tem que entender um pouco e pesquisar sobre o assunto que está sendo abordado. A interpretação é a capacidade de análise crítica frente ao texto e só ocorre depois de ser compreendido o texto. Sem compreender o texto, não acontece a interpretação. Nessa etapa, recupera-se todas as informações e conhecimentos prévios sobre o assunto. Estabelece-se a intertextualidade entre os textos. Questiona-se, julga-se e retira-se conclusões a respeito do texto lido. E a 4ª e última etapa é a retenção. É a última fase da leitura, no qual o leitor ou a leitora será capaz de armazenar na memória as informações mais importantes que foram expostas no texto, né? Então, nessa parte da retenção, cabem analogias,
comparações, reconhecimento do sentido de linguagem figurada e das ideias subjacentes para ter essa retenção, né? Essa assimilação, esse puxar do texto aquilo que eu entendi dele, né? Então, é simples, gente, tudo tranquilo até aqui? É simples as quatro etapas da leitura? A decodificação, que tem que saber, o que o leitor tem que saber? Tem que saber o alfabeto, né, de A a Z, a junção das palavras, ali as sílabas, para entender a palavra, para depois entender as frases. Daí depois vai vir a compreensão e depois a interpretação, que é a análise crítica da compreensão do texto, para depois o leitor reter aquilo que ele entendeu, daquilo que leu, né, daquilo que interpretou, daquilo que compreendeu, daquilo que escreveu, né? Então, uma coisa vai puxando a outra e uma coisa não se dissocia da outra, porque senão não dá certo, né? Então, a leitura é a realização da escrita, que por sua vez é a materialização da fala. Olha que interessante isso aqui. Então, a leitura é a realização da escrita. Depois que você pensou, que você falou, que você leu, entendeu, compreendeu, né? Interpretou, reteu, você vai escrever tudo aquilo que você aprendeu, né? Que você conheceu. E isso vai acontecer num processo cognitivo que envolve a audição e a visão. Portanto, envolve uma ação mental complexa, né? É pelo exercício da habilidade cognitiva que você conseguirá desenvolver a capacidade de compreensão e de produção textual necessária para transitar pelos diferentes setores sociais e exercer com propriedade a cidadania. Então tá bem explicado, bem simples aqui, né? Então, o que é a leitura, né? A leitura nada mais é do que aquilo que eu pensei, aquilo que eu li, aquilo que eu aprendi, que eu compreendi, que eu interpretei e que eu vou colocar no papel. E depois, aquilo que eu falei, né? Então, eu vou colocar no papel e vou escrever e depois eu vou ler, né? Então, isso é a leitura em si. Então, Kleiman, né? Angela Kleiman, 2000, ela vai trazer, diante disso, 3 níveis de conhecimentos essenciais para a compreensão da leitura realizada. Como que eu vou compreender uma leitura, depois que eu li, como que eu vou compreender essa leitura sem eu saber que existem esses níveis? Eu não vou conseguir entender. Então, existe o nível linguístico, que se refere a conhecimento da linguagem utilizada pelo autor ou pela autora do texto, do vocabulário, da língua. Se não há domínio da língua, não há compreensão textual. Então, o primeiro nível, conhecimento linguístico. O segundo nível, conhecimento textual. O conhecimento textual, ele é adquirido ao longo do aprendizado da leitura, quando se entra em contato com diferentes gêneros textuais. Aqui entra aquelas aulas que eu estou entregando gratuitas. Eu estou trazendo vários gêneros textuais para vocês lerem. Então, o conhecimento textual é muito importante e é o segundo nível. O terceiro nível é o conhecimento de mundo, que é o que nos permite a fazer inferências e que fazemos quando nossa percepção é ativada por meio de nossa memória de situações ou leituras anteriores, vivenciadas. Esse é o processo pelo qual estabelecemos relações entre os elementos já conhecidos e os citados pelo autor no momento que a gente está lendo, né? Então, o conhecimento de mundo é isso. Não é só conhecer o tipo de texto que é. Se é conto, crônica, narração, descrição, tem que ter esse conhecimento de mundo, né? Esse conhecimento de mundo é conhecer um pouquinho da cultura, da economia, da questão social, da questão cultural, do mundo, do país, das pessoas, das situações, porque tudo isso, atrelado ao conhecimento textual, é que vai se formar um texto conciso, coerente, um texto bom, com início, meio e fim, que é o que a gente quer aprender, né? Que é onde a gente quer chegar
com essas aulas, com essas aprendizagens aqui no curso, nesse tipo de curso, né? Agora, como é que é? Tá, vamos voltar um pouquinho nos 3 níveis. Então, quais são os 3 níveis? O conhecimento linguístico, né, que é o conhecimento das letras, das palavras, das notações léxicas, da parte da gramática, o conhecimento textual, que é os tipos de texto, e o conhecimento de mundo, que é o conhecer um pouquinho de cada aspecto do mundo, de vários aspectos, para poder estar colocando no texto, né? Então, como é que é essa construção do conhecimento por meio da leitura? Ela se faz necessária, então, a partir do contato com os vários textos, gêneros textuais, com a variedade de tipologias textuais discursivas e que podem ser divididas e analisadas em uma unidade de estilo, composição e tema. Então, quais são esses tipos textuais? Então, para uma construção de conhecimento por meio da leitura, o sujeito, né, o leitor, o escritor, o sujeito, precisa também conhecer os tipos textuais. Então, quais são os tipos de gêneros textuais que existem segundo Kleiman, né? Narração, descrição, dissertação, injunção e exposição. São 5 tipos de gêneros textuais. O que é a narração? É narrar fatos reais ou fictícios. Exemplo, conto, romance, novela, fábula, né? E nesses contextos, nessa narração, o que possui uma narração? Possui personagem, enredo, espaço e ambiente. Descrição. O que é uma descrição? Retrata verbalmente ambientes, objetos e pessoas. Descreve as características dessas pessoas, desses lugares, desses objetos, enumera, compara, né, faz analogias. Terceiro, dissertação. A dissertação é aquele tipo de redação que eu já falei para vocês, a dissertação enunciativa interativa que todo processo seletivo ou concurso vai pedir para vocês fazerem numa redação. E o que é a dissertação? É expor ideias, argumentar essas ideias, debater conceitos, propor reflexões, propor teses e antíteses, né? E exemplos disso: artigos científicos, trabalhos de conclusão de cursos e as próprias redações de processos seletivos e concursos que advêm de trechos, né, que as empresas trazem, né, as empresas que formulam essas provas, né, com redações, elas trazem um enunciado, que é o trecho de um texto, de um periódico, né, de uma revista ou de um livro, né, de uma parte científica, e pede para que o candidato discorra sobre aquilo, fala sobre aquilo, disserte sobre aquilo, né? E o que é o quarto? A injunção. A injunção instrui, orienta e ensina a manusear. Exemplo, receita, manuais de eletrodomésticos, né, televisão, essas coisas, bulas de remédios, regulamentos. A exposição é o quinto tipo textual. A exposição, o nome já diz, né? Expõe fatos, publica notícias, publica acontecimentos e é de ordem mais impessoal. O exemplo da exposição são as notícias jornalísticas, né? Então, vamos dar uma voltada aí, porque daí no final da aula não precisamos voltar com feedback, porque eu tô fazendo já durante a aula, né? Falando e voltando para vocês aprenderem bem, para ficar bem mastigado, para ficar bem simples de entender. Então, a construção do conhecimento por meio da leitura se dá através dos tipos textuais. E quais são os tipos textuais? São 5. A narração, né? A narração, que é conto, romance, novela e fábula e outros. A descrição, que descreve verbalmente ambientes, objetos, pessoas, né, etc. A dissertação,
que é a tipologia que é usada nos processos seletivos e concursos, que são os artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, as teses de doutorado e também as redações dos concursos, que vai expor ideias, argumentar ideias, vai expor e argumentar conceitos e conhecimentos. O quarto é a injunção, que são as receitas, os manuais, as bulas e regulamentos. E o quinto é de ordem mais impessoal, que são as notícias jornalísticas. Ficou fácil? Tá simples? Então diz aqui, ó, os gêneros textuais abrangem um ilimitado conjunto de variações e que estão sempre em evolução por ocasião da evolução das novas tecnologias e das mídias de comunicação e informação. Então não quer dizer que eu trouxe esses cinco tipos textuais, né, essas 5 tipologias, e elas vão ficar nisso, né? Elas não vão ficar nisso, porque o que eu acabei de ler? Que os gêneros textuais abrangem um ilimitado conjunto de variações linguísticas e que estão sempre em evolução. Então pode aparecer outras por causa, né, da evolução das novas tecnologias, né? E a gente não pode dizer que existe só isso ali e pronto, né? Então, é lendo que se aprende a ler. A cada leitura nova, etapas de desenvolvimento vão surgindo, dependendo da posição assumida pelo leitor ou pela leitora. Mortimer e Van Doren, em 2010, acreditam que há 2 posições que podem ser assumidas. São elas. Então, assim, ó, isso aqui é aquilo que eu tô falando sempre, falo aqui nas aulas que eu estou entregando para vocês, falo nas aulas gratuitas quando eu falo de cada gênero textual. Aprender a ler é muito bom. Vamos ler muito, porque se a gente lê, a gente escreve bem. Sabendo ler, a gente sabe escrever. Gostando de leitura, a gente gosta de escrever, porque a gente vai ter o que escrever, vai ter vocabulário, vai ter o que colocar no papel. Então, vou até repetir para vocês, é lendo que se aprende a ler. E a cada leitura, uma nova etapa de desenvolvimento vai surgindo em si, vai surgindo em cada leitor, né? E dependendo da posição que o leitor assume. Então, existem 2 posições que o leitor pode assumir, segundo esse autor aqui, né? Esses 2 autores, Mortimer e Van Doren, de 2010. Então, são 2 posições que podem ser assumidas. Uma de leitura passiva e outra de leitura ativa. Então, o que é a leitura passiva? É a leitura mecânica, objetivando apenas a prova, a apresentação de um trabalho, ocasionando uma memorização superficial. É quando sentimos sono ao ler ou quando fechamos o livro por achá-lo desinteressante. Quando, na verdade, o desinteresse pode ser fruto de nossa passividade. Então, a leitura passiva é uma mera recepção de informação desacompanhada de reflexão. Eu só estou lendo por ler. Eu não estou refletindo, eu não estou compreendendo, eu não estou interagindo com o texto, eu não estou fazendo nada disso. Isso vai acontecer no momento da leitura ativa, que é a segunda posição de leitura que a gente pode tomar. Então, a leitura ativa é determinada pelo grau de atividade por parte do leitor e sua presença dialógica no esforço constante de compreender a mensagem. Ele é um leitor atento que volta a ler o parágrafo quando não ficam bem claros, buscando o entrelaçamento das ideias do autor para entender, né, para compreender o que o escritor tá colocando no papel, para compreender o que está ali, ele reflete, compreende e interage com o texto, né? Então é bem simples esses 2 tipos de posição assumida diante da leitura pelo leitor, né? Pelo indivíduo. Ou é uma leitura passiva ou é uma leitura ativa. Então, a passiva vai ser aquela que você vai ter sono, né? Não vai querer continuar a ler, vai querer fechar o livro. Por quê? Não está interessante porque você não está interagindo com o texto, não está compreendendo o texto, não está refletindo o que está lendo. Está lendo por ler. Está decodificando símbolos só.
né? E a leitura ativa não. Ela tem um grau maior porque o leitor vai lendo e muitas vezes até volta no parágrafo para ver o que tá escrito ali, o que eu entendi, será que é isso mesmo? Junta com outro parágrafo para poder compreender, para poder refletir, para poder interagir com o próprio autor e depois, quem sabe, conversar sobre essas informações com outras pessoas e daí tudo isso se transformar em conceito, em conhecimento. É esse o procedimento até chegar o conhecimento, na verdade? Então, continuando, essa parte de leitura e escrita tem bastante, né, do conceito da leitura e da escrita tem bastante coisa para falar, gente. Ainda continuando com Mortimer e Van Doren em 2010, eles nos ensinam 4 níveis de leitura, que é a leitura elementar, averiguada, a analítica e a comparativa, né? E a leitura analítica, dentro da leitura analítica ainda tem análise de construção da compreensão de mais 3 etapas para entender o que é essa leitura analítica. Então, eu vou estar lendo para vocês cada uma e vou estar explicando para vocês cada uma, tá? E depois disso, tem mais 2 recadinhos, eu passo as sugestões de leitura e a gente termina, tá bom? Então, segundo Mortimer e Van Doren, em 2010, eles citam 4 níveis de leitura. O primeiro, leitura elementar. É o princípio elementar da decodificação da escrita, oferecido nas primeiras séries do ensino fundamental. A pergunta norteadora é: o que a frase diz? Então, assim, ó, a leitura elementar é aquela lá dos anos iniciais, né? Lá da pré-escola, quando eles começam com a leitura de mundo, a leitura de imagem, depois o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, que eles vão se aprofundando, né? Então, até ali, a criança vai se perguntar e o professor vai dizer, o que essa frase quer dizer? O que ela quer dizer, né? Se a criança lê, o boi baba, o que essa frase quer dizer? Que o boi tá babando, né? Ela tá dizendo aquilo que realmente é. Então, é uma leitura elementar, porque não vai ter duplo sentido, vai ser aquilo que é, para a criança entender o direcionamento da leitura e entender como a leitura é de fácil acesso, né? Aí depois vem a leitura averiguativa, na verdade. É uma pré-leitura ou uma garimpagem. É a busca de textos partindo do interesse próprio. É a garimpagem que se faz em livrarias, bibliotecas ou estantes virtuais, achando um texto com um título promissor. Parte para averiguação se o conteúdo vai de encontro com a busca, com aquilo que está lendo no título e no sumário, e até no resumo do livro, se ele tiver. A pergunta norteadora para a leitura averiguativa é: este texto é sobre o quê? Então, quando eu vou pegar um livro que tem uma leitura averiguativa, um texto, um livro averiguativo, eu vou primeiro buscar no livro, né? Ah, que título tem o livro? Língua portuguesa, leitura, produção de texto e literatura infantil. Será que esse livro vai falar de oralidade, de escrita, do conceito da leitura, do conceito de letramento, do conceito da escrita? Se ele vai falar, eu quero ler e eu quero aprender e eu quero ensinar, né, para quem eu vou estar falando. Senão eu não vou pegar o livro para ler, né? E eu vou fazer a pergunta: este texto é sobre o quê? É sobre aquilo que eu quero aprender? É sobre aquilo que eu quero ler? Porque daí, se é sobre aquilo que eu tô buscando, se é o assunto que eu tô interessada, eu vou gostar de ler. Eu não vou ter sono, eu vou ter uma leitura ativa, vou ser uma leitora ativa. Não vou ser uma leitora passiva, né? Que é o que a gente falou antes, né? Então, para uma boa garimpagem, para esse tipo de leitura, Mortimer e Van Doren, em 2010, dão algumas sugestões, que são: cuidado com os títulos comerciais, que visam somente a venda e são fracos em conteúdos. Verifique o nome do autor ou da autora. É de alguém conhecido ou conhecida? Já é citado ou citada em outros textos, né? Que se já é bastante citado, é porque é bem conhecido e é bom, né?
o livro foi publicado em uma única edição e há muitos anos atrás, se sim, é sinal de que não houve muita procura por ele, né? Agora, se tem várias edições, é porque se está pesquisando, estudando, analisando muito em cima daquele texto, daquele assunto, então é bom. O livro foi editado várias vezes, significa que superou as expectativas de vendas, é bom. Todo livro possui uma ficha catalográfica com anotações dos tópicos abordados. São palavras-chave que, lendo-as, você terá uma noção dos temas abordados. Procurem sempre por essas palavras-chave lá na ficha catalográfica, que é lá no início, depois da contracapa do livro. Penúltimo, no sumário no índice de livros, você pode perceber os tópicos ou subtítulos que indicam de que forma e quais os pontos são trabalhados num livro. Então, é importante até que o livro tenha sumário, pra gente, né, tá lendo o sumário para ver, tem aquilo que eu quero dentro do livro? Não tem? Às vezes no sumário vai ter 3, 4 capítulos, o livro tem 15 capítulos, mas 4, 5 que você gosta. Aí você vai adquirir o livro mesmo assim, que vai ler aquilo que gosta de ler, que tá pesquisando, que tá lendo já há muito tempo, tá pesquisando há muito tempo, né? E por último, confira a bibliografia consultada pela autora ou pelo autor. Nessa parte você poderá ter uma noção das bases do texto, da confiabilidade dos dados apresentados quando se utiliza de autores renomados e respeitados dentro do tema abordado. Esse item também pode ser utilizado para novas consultas, novas garimpagens, porque cada referência citada pode ser buscada por você como nova fonte de informação. Eu faço muito isso, gente. Quando eu vou pegar algum livro para ler, que eu ainda continuo na pesquisa sobre estética na educação, que foi o meu trabalho de dissertação de mestrado, que é a sensibilidade do ser humano, o emocional do ser humano, né? Que até eu ministro curso para professores sobre isso. Então, quando eu vou pegar um livro para ler, seja ele impresso ou online, uma das primeiras coisas que eu vou ver, né? Depois do título, sumário, a ficha catalográfica, a capa, eu vou ver, antes de ler ele, eu vou ver as referências bibliográficas, né? Para ver quem é que referenciou. Então, muitas vezes, existem muitas referências que eu já li os livros daqueles autores, daqueles teóricos, e outros que eu ainda não li e que eu posso buscar para ler, que vai me ajudar, né? Então, são dicas muito boas, muito valiosas, que Mortimer e Van Dory trazem aqui para vocês, tá? Aí, ó, antes de decidir sobre a leitura total do texto, passe os olhos sobre alguns parágrafos. Então, aqui, ó, é o que fazer antes de decidir fazer uma leitura, né? Passe os olhos sobre alguns parágrafos. Leia algumas partes. Leia uma parte da introdução, da consideração final. Dessa forma, você vai ter uma ideia se o texto, né, se o livro é aquilo que você procura mesmo, né? De nada adianta você olhar capa, sumário, ficha catalográfica, referências bibliográficas, levar o livro e depois, meu Deus, mas não é bem isso aqui que eu queria, não é, né? Mas dá uma olhada, lê um pouquinho lá, lê um pouquinho a introdução ou o prefácio do livro, lê um pouquinho para ver se é aquilo mesmo que você quer, né? Então, agora nós estamos indo para o terceiro nível. Deixa eu ver aqui para não falar errado aqui para vocês. O terceiro nível de leitura. O terceiro nível de leitura é a analítica. E esse tipo de leitura analítica, ele tem mais 4 tipos de análise para analisar o texto. Então, a leitura analítica é a leitura ativa por excelência, né? Busca-se análise para subsidiar a compreensão. Quando é leitura de entretenimento ou apenas busca de uma informação em específico, a análise não é obrigatória. Então, assim, ó, a leitura analítica, então, ela já é ativa por excelência, ó, porque o nome já diz, analítica. É uma leitura que tem que ser analisada,
né? E ela só não vai ser analisada se é uma leitura que tu tá lendo porque para deleite, prazer, entretenimento, né? Eu tô lendo por ler, eu tô lendo, é um romance, eu quero ler para me deleitar, porque eu gosto de romance, né? E por aí vai. Então, agora, se precisa de análise, você vai fazer análise textual, temática e interpretativa dessa leitura. O que é análise textual? Busca informações sobre o autor ou autora, sua posição metodológica e teórica, informações sobre o vocabulário, sobre a data de publicação, o contexto em que foi publicado. As questões feitas nessa análise são objetivas, fornecem um mapa esquemático do texto e a visão total da unidade. A análise temática, a partir dos dados sobre o autor ou autora, principalmente sobre sua linha teórica, vai se buscar entender a mensagem que o autor ou autora quis transmitir, sem que sejam feitas inferências pessoais por nossa parte, pela parte do leitor. As questões formuladas nessa parte da análise fornecem o conteúdo, o que autor ou autora quis dizer. Então, a análise temática vai trazer aquilo que o autor ou autora quer falar. Só na análise interpretativa, que é a terceira análise dentro da leitura analítica, que vai ser trazido a interpretação intelectual do leitor dentro daquilo que está sendo lido. Então, a análise interpretativa é aquela amparada pelos dados fornecidos pelas duas fases primeiras da análise. Então, textual e temática. Chegamos à interpretação leitora. Construímos nossa própria visão do texto, momento de desenvolvimento intelectual do leitor. Então, na análise interpretativa, o leitor vai construir sua própria visão de texto. O que ele interpretou daquele texto, o que ele compreendeu daquele texto, e vai interagindo para construir o seu próprio conhecimento em cima daquilo que está lendo, né? Então, o terceiro nível de leitura é a leitura analítica, e dentro da leitura analítica existe então 3 tipos de análise. A análise textual, que é aquela que só vai analisar quem é o autor, qual é a metodologia, quem são os teóricos, é uma coisa bem enxuta, bem por cima, né? É uma visão total da obra. Análise temática, então, a análise temática, que é qual é o tema, o que o autor ou a autora está falando, propriamente dito, sem o leitor interferir com a sua interpretação ou a sua interação. E a análise interpretativa, então, vai ser amparado, então, por essas outras 2 análises, que é textual e temática, e vai sim ser interpretado pelo leitor, pela pessoa que está lendo aquele texto, aquela leitura, aquela obra. Vai fazer com que o leitor interprete, compreenda, né, o que está lendo, interprete o que está lendo, para produzir um conhecimento a partir daquilo que está lendo, tá? E o último nível de leitura é a leitura comparativa, né? Então, gente, a leitura comparativa é a leitura exigida normalmente em teses e dissertações, olha só, que é a leitura que vai ser usada lá nas redações dos processos seletivos e dos concursos, né? Porque ela é, leitura exigida normalmente em teses e dissertações, trabalhos acadêmicos e científicos. A partir da escolha de um tema central, buscam-se livros que tratam do tema, proporcionando uma dialogicidade entre os autores ou as autoras, na busca da afirmação ou refutação da ideia. Então, essa aqui, é um exemplo bem fácil, bem legal, bem claro que eu posso trazer para vocês sobre a escrita de uma redação dentro de uma prova, de um processo seletivo ou de um concurso. Por quê? Porque a partir desse tipo, é esse tipo de leitura comparativa que o candidato tem que fazer para ele entender como ele vai escrever lá depois na redação. Porque se ele tem que fazer uma redação dissertativa, ele vai ter que trazer a ideia central daquele trecho que a empresa que organizou a prova trouxe,
né? Vai ter que trazer o tema central do trecho da ideia, do enunciado, e saber falar sobre esse tema central. Vai ter que proporcionar um diálogo entre o autor, aquilo que você sabe, que você já leu, né, sobre vários teóricos, várias bibliografias, e aquilo que você entende, mas tomando cuidado para não colocar aquilo que você entende, aquilo que você sabe, de uma forma muito comum, muito elitizada ou muito estigmatizada, porque daí perde ponto, ou muitas vezes eles nem leem nem leem a redação, porque já não tem, né, os subsídios que precisam, né? Então, gente, agora para terminar, ficou um pouco longa, né, essa aula, mas é necessário, é importante para saber todos esses tipos de leitura e posições literárias, né? Então, e tudo isso a gente vai precisar depois lá na hora da prática, da construção mesmo da redação. Então, vocês precisam dessa primeira parte, né? Então, para terminar, eu vou falar uma piada para vocês. Uma piada para a gente estar entendendo toda essa questão de leitura, de posição de leitura, de níveis de leitura que eu falei para vocês até agora. A piada é de Hartmann e Santa Rosa, de 2009, que foi tirado da página 71. 3 sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga. Não que eu queira contar vantagem, disse o marceneiro, mas os meus antepassados construíram a Arca de Noé. Isso não é nada, respondeu o jardineiro. Foram os meus antepassados que plantaram o jardim do Éden. Tudo bem, disse o eletricista, mas quando Deus disse, haja luz, quem vocês acham que tinha puxado a fiação? Então, assim, ó, pra gente entender essa leitura que acabamos de fazer, é de uma piada, né? Uma piada, é uma coisa simples. Mas para entendermos essa piada, o que a gente precisa, o que precisa saber? O leitor tem que ter sentido, tem que fazer sentido para ele o que ele está lendo, porque ele precisa saber o que é um marceneiro, o que faz um marceneiro, o que é um jardineiro, o que faz o jardineiro, o que é um eletricista e o que faz o eletricista, né? Ele precisa ter um humor que atinja o entendimento, né? E é necessário que ele tenha entendimento das histórias narradas na Bíblia, né? Porque quando diz a frase, haja luz, o leitor tem que entender onde que está escrito isso, não onde está escrito isso na palavra, mas assim, ó, o que significa isso dentro da palavra de Deus? O que significa isso lá na Bíblia? Haja luz. Então, aí quem não entender todos esses fatores da leitura, não vai compreender a piada e não vai rir da piada, não vai achar interessante a piada, não é assim? Então tem que entender o teor da piada, e para entender o teor da piada tem que se entender a leitura, que tipo de leitura que está se fazendo. Qual é o nível da leitura que está se fazendo aqui? Qual é o nível que se usou? Qual é o tipo de leitura que se usou, né? Tem que saber. Aí eu vou passar para vocês as sugestões de leitura para essa aula, né? Eu vou deixar aqui embaixo também no link aqui embaixo as sugestões de leitura aqui na descrição do vídeo. Aliás, vou deixar as sugestões de leitura, como eu sempre estou deixando para vocês. Então, uma das primeiras sugestões, novas práticas de leitura e escrita, letramento na cibercultura, Magda Soares. Isso está disponível lá nas sedes Unicamp, né? Dentro de um repositório de teses e dissertações e coisas assim. E é um artigo, então é um texto bem fácil, bem curto, muito bom de entender. Ângela Kleiman, Oficina de Leitura, Teoria e Prática. E o José Monir Nasser, que ele fala Como Ler Livros, um guia clássico para a leitura inteligente, de 2010. Então, cada aula eu estou trazendo três sugestões de leitura, mas eu poderia colocar aqui 20, 30, né? Muitas referencial teórico que eu já li e que eu já trabalhei, que eu já pesquisei, e muitos que eu ainda
Estou lendo, estou pesquisando, porque eu sou uma exímia pesquisadora, não sou só professora e escritora, né? Então, hoje é isso, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu já disse, foi uma aula um pouco mais comprida, mas muitas vezes é necessário, né, para aprendizagem. Continuem comigo, deixem o seu like, compartilhem muito, me acompanhem no meu canal lá do YouTube, Escola da Qualidade da Professora, Escola de Qualidade de Vida da Professora Silvia Paulo, meu Instagram e o meu Telegram, que é @prof.silviapaulo, né? Me acompanhem lá, me adicionem, coloquem aqui embaixo as suas perguntas, as suas dúvidas, sugestões do que vocês querem ouvir, ler, aprender, que eu posso estar trazendo outros cursos, tá? Espero esses inscritos de vocês aí. E até a próxima aula.